Esse é o canal Palavra de Médico, eu sou o Dr. José Rodrigues e a Palavra de Médico hoje é sobre hemorroida, um problema bastante comum e muito desconfortável. Eu vou falar dos sintomas, dos fatores predisponentes, dos vários tipos de tratamentos e no final vou dar dicas de como lidar com esse problema. Sangramento e dor são as manifestações mais frequentes das veias dilatadas da região anal, sendo que em alguns casos podem ocorrer saliências ou nódulos para fora do ânus, os chamados prolapsos hemorroidários. Certamente mais da metade da população adulta tem ou vai ter algum episódio de hemorroida, embora nem todo caso exija tratamento. Esse problema é pouco comum antes dos 20 anos, mas o risco aumenta após os 40. As veias hemorroidárias constituem uma rede de vasos que circundam o reto e o ânus, e essas veias podem inflamar e dilatar, que são as hemorroidas. Normalmente os vasos sanguíneos da região anal se dilatam e se contraem durante os movimentos intestinais, mas só quando provocam sintomas é que se fala em hemorroida, que pode ser interna, se não estiver visível, ou externa, se for visível na borda do ânus. Mas conforme sua manifestação clínica, a hemorroida pode ter 4 graus. Se o vaso dilatado se restringe à parte interna do reto, é o grau 1 e pode nem ser percebido. No grau 2, a hemorroida aparece fora do ânus, mas volta sozinha. E se ela só volta para dentro se for empurrada, aí é o grau 3. E o grau 4 é o mais sintomático, quando a protuberância hemorroidária fica permanentemente para fora, aumentando o desconforto. Uma pequena interrupção e aproveito para te lembrar do like, de compartilhar esse vídeo com seus contatos, de deixar seu comentário e de se inscrever no canal, se for seu caso. Vamos voltar ao tema. A postura ereta do ser humano já leva a um aumento natural da pressão sobre as veias da região anal, mas propensão genética e alguns fatores concorrentes e agravantes podem redundar em hemorroida. E os principais fatores de risco são tendência genética, esforço na hora de evacuar, constipação ou fezes ressecadas, episódios de diarreia, uso crônico de laxantes, obesidade, gravidez, especialmente no fim da gestação, e envelhecimento, com enfraquecimento dos tecidos locais. Alimentos apimentados e condimentados podem causar irritação e desconforto para algumas pessoas que têm hemorroida, mas não é possível dizer que esses itens causem o problema. E os sintomas mais comuns da doença hemorroidária são sangramento anal com ou sem dor, presença de sangue, geralmente vermelho vivo, nas fezes ou no papel higiênico após a limpeza, coceira ou irritação no ânus, sensação de latejamento, dor contínua ao evacuar, sensação de evacuação incompleta e nódulo doloroso ao redor do ânus. Importante você saber que há outras doenças além da hemorroidária que provocam sangramento anal. Por isso é muito importante procurar avaliação médica quando isso ocorrer, pois há doenças intestinais graves cuja primeira manifestação é sangramento, junto com as fezes ou não. As complicações mais comuns da hemorroida é sangramento, dor e trombose hemorroidária, que é a obstrução do vaso que normalmente produz uma dor aguda. Outra coisa importante, hemorroida não vira câncer e não há qualquer relação entre hemorroida e câncer de reto. Mas como eu disse, ambas as doenças produzem sangramento, por isso é importante procurar avaliação médica nesse caso. É relativamente recente a constatação de que as hemorroidas não são simplesmente veias dilatadas, como acontece nas varizes das pernas, por exemplo. Ocorre uma espécie de comunicação entre as artérias e veias locais, aumentando assim a sobrecarga venosa, que se dilata, e havendo outros fatores concorrentes, se instaura a doença hemorroidária, que geralmente pode ser diagnosticada no próprio consultório médico com um exame físico simples. Mas o profissional pode solicitar também um exame que chama anoscopia, que é rápido e indolor, e outros exames complementares conforme o caso. Na maioria dos casos, o tratamento de hemorroida é simples, com mudanças comportamentais, de estilo de vida e uso de pomadas ou outros produtos tópicos. Em linhas gerais, o tratamento da hemorroida deve começar por incluir mais fibras e água na dieta para facilitar a evacuação, reduzir o uso de álcool, café e condimentos para diminuir o desconforto, trocar o papel higiênico por lenço umedecido ou ducha higiênica, utilizar roupas íntimas mais confortáveis, fazer banhos de assento, especialmente benéficos para as hemorroidas externas. Medicamentos, pomadas ou supositórios podem ser indicados para diminuir a dor ou a inflamação local. Mas em casos avançados, podem ser necessárias outras abordagens.
A chamada ligadura elástica ou esclerose, que pode ser feita no próprio consultório, utiliza dispositivos que fazem a veia dilatada encolher, com baixo risco de complicação e pouco desconforto. A hemorroidectomia clássica é a retirada cirúrgica sob anestesia dos chamados mamilos hemorroidários e tem um período pós-operatório mais longo. Mas nem a ligadura elástica nem a cirurgia clássica são garantias de ausência de hemorroida para sempre. E em alguns casos o problema pode retornar, especialmente se não forem equacionados os fatores predisponentes. Nos últimos anos surgiram algumas técnicas menos invasivas, como o chamado grampeamento e a desarterialização hemorroidária transanal. Em ambos os procedimentos, o retorno ao trabalho ocorre em 1 semana, em média. Mas a descoberta da comunicação entre artérias e veias como causa básica da hemorroida possibilitou a descoberta de um novo tratamento cirúrgico, minimamente invasivo e já está sendo utilizado no Brasil. É a técnica de embolização dos vasos hemorroidários, com resultados similares aos procedimentos cirúrgicos, que não exigem internação e possibilitam uma recuperação bem mais rápida e com pouco desconforto. Quanto ao tratamento medicamentoso, há muitas opções no mercado, seja na forma de pomada, supositórios, comprimidos, cápsulas, e a maioria deles com extratos fitoterápicos entre os seus componentes. E a fitoterapia, tratamento com ervas medicinais, conta com várias plantas para esse fim, como castanha da Índia, amamelis, ratânia, cáscara sagrada, erva de bicho, sabugueiro, babosa e várias outras. A maioria dessas plantas podem ser ingeridas em associação ou isoladas, principalmente na forma de tinturas, conforme minha experiência, mas algumas entregam um bom resultado com o uso local. Um exemplo disso é a ratânia, erva medicinal do gênero Craméria, muito valorizada no mercado de plantas medicinais e nativa dos Andes peruanos, encontrada em farmácias de manipulação e lojas de produtos naturais. Sua tintura pode ser tomada, mas ela também é utilizada para aplicação tópica na hemorroide externa, trazendo rápido alívio. Outro bom exemplo de planta medicinal para uso tópico é o gel da babosa, preparado como expliquei nesse vídeo, e que tem importante efeito anti-inflamatório e cicatrizante. E a acupuntura apresenta também consistentes resultados no tratamento de hemorroida, e na internet há vários trabalhos documentando isso. Esse protocolo, por exemplo, mostra o tratamento de algumas pessoas com hemorroidas em níveis diferentes, usando 5 pontos de acupuntura em uma única sessão de 30 minutos, com reavaliação 24 horas após, e em sua conclusão ele diz: o resultado da aplicação nos pontos em questão mostrou que o caso agudo com sangramento melhorou 100%, e termina dizendo que a acupuntura pode ser eficiente no tratamento de pessoas com hemorroidas. E conforme prometido, as dicas finais para amenizar ou evitar esse problema. Tenha uma dieta rica em fibras, como mostro neste vídeo sobre fibras alimentares. Tome mais água durante o dia, começando logo cedo tomando 3 copos de água em jejum, pois de cara isso já ajuda no funcionamento intestinal. Evite o sedentarismo, pois entre os inúmeros benefícios do exercício físico está a melhora do funcionamento intestinal. Evite excesso de álcool, pimenta e outros condimentos que podem irritar o trato gastrointestinal, especialmente se você costuma ter hemorroida. Ao invés de papel higiênico, que nem sempre remove totalmente os detritos fecais e cujo atrito irrita o tecido anal, contribuindo para a piora da hemorroida, faça a higiene com água e use o papel higiênico apenas para secar, ou então utilize lenço umedecido. E para concluir, um lembrete importante: a região anorretal apresenta outros problemas que eventualmente podem ser confundidos com hemorroidas, como verrugas, abscessos, fístulas e até mesmo câncer coloretal. É importante procurar orientação médica em caso de alterações nessa região ou sangramento, inclusive para ter certeza que se trata mesmo de hemorroida. Obrigado por ter assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, deixar seu comentário que eu sempre leio, de compartilhar o link desse vídeo que vai ser útil para muita gente, e de se inscrever no canal se for o seu caso. Esse era o tema de hoje. Muito obrigado. Vejo você no próximo vídeo.